Eba, em Casa com Sibéria Tala, começando mais um programa diretamente aqui do estúdio Vida Moderna e eu convido a todos vocês a participarem com a gente a partir de agora. São 30 minutos de um bate-papo incrível e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você quiser, de repente, ter um contato de estar aqui também sentadinho comigo para poder gravar o seu podcast ou mesmo participar do meu programa, enfim, conhecer aqui o estúdio, você liga no 11 983765514 e aí você poderá também fazer parte aqui do programa Em Casa com Sibéria Tala com muito prazer. Gente, eu vou falar de um assunto hoje que é muito importante, né? Eu acho que nós, de uma sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, né? O universo tem passado por vários problemas de saúde mental. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem realmente... Há quantos anos que a gente não vive, né? Cada um com o seu tempo de vivência na Terra. E aí você tem o lance da família agregado, aí você vai tendo outros agregados, enfim, cada um vem com uma cultura... E isso tudo provoca na gente realmente altos e baixos na área, né, da nossa cabecinha. Então, eu estou recebendo aqui com muito carinho, ele já esteve aqui há pouco tempo, fez um sucesso, que é o psicanalista Wander Alves. Seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem, Wander? Oi, Sibeli, tudo bem? É um Bem, prazer graças a estar de Deus. volta aqui com você. Prazer é nosso. A primeira vez que eu estive aqui, a gente teve uma sintonia muito boa, né? Verdade. Foi um bate-papo bem gostoso, descontraído, e é muito bom estar aqui de volta. E eu acho, né, Wander, que as pessoas estão sentindo essa carência, né? As pessoas estão procurando muito isso, Muito. né? Algo que possa confortar o seu estado de alma. A gente vê tantas pessoas hoje em dia, né, Wander, assim, que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo legal, que não falta nada, tem filhos bárbaros, ou que não tem filhos, que são solteiros, mas tem uma condição excelente, que pode estar aonde quiser, a hora que quiser, mas está tão desconectado mentalmente, Muito. emocionalmente perdido. Demais. Eu imagino você, o quanto que você não deve ouvir. Há quanto tempo no mercado, Wander, você está? 10 anos, Sibeli. 10 anos trabalhando, hospitais, clínicas, no consultório, né? Então, 10 anos aí já. E com essa história da pandemia, você acha que você migrou muito mais para a área por videochamada? Olha, Online, hoje, não. hoje a gente atende muito. Por exemplo, eu atendo pacientes dos Estados Unidos, na Alemanha, Olha na que legal. Holanda. Eu atendo pacientes do mundo inteiro. Eu Então, acho que até ajudou, né, muito, Wander, essa linha online. muito. Tem pessoas também que não têm muita paciência para sair para casa, ou de repente tem filhos pequenos, ou então tem uma vida muito agitada. Sim, sim. Acaba até fazendo online, até dentro do próprio trabalho, quando finaliza. Exato, exato. Agora, Wander, falando, né, em doença da população mental, né? Você acha que pós-pandemia isso piorou? Sibeli, isso acelerou. Entendi. Né? A gente já vinha de um quadro que já estava crescendo muito. E aí, quando a gente deixa de se relacionar com o outro, isso, por exemplo, coisas que a gente ia viver em 5, 10 anos, a gente viveu em 1 ano. Então, acelerou. Entendi. Acelerou. E Então, sem ninguém estar preparado. A verdade é essa. Exato. Este que é o ponto. Pegou a gente, como diria minha avó, de calça curta. De calça curta mesmo. A gente tem que ter um preparo anualmente da vida da gente, né? E você vê que muitos casamentos se desfizeram, né? Porque Muitos. as pessoas não estavam acostumadas a se relacionar, né? Só via à noite, saía pro trabalho e aí começou a se relacionar e dizer mas quem é você? Sou seu marido, sou sua esposa, muito prazer. Mas que coisa de louco, gente. É uma coisa doida. E Muito. foi mesmo. Foi onde as pessoas passaram na íntegra, na intimidade mesmo, a se conhecer. Você imagina que nós temos uma cultura de velar o corpo, né? E a gente não teve isso na pandemia, Verdade. não teve aquilo. Sim. Então, quantas pessoas hoje, Sibeli, estão vivendo um luto? Porque aquele processo do velório, de encontrar, de chorar, da família reunida, os amigos estar ali para se despedir. Não se despediram. Então, isso acumulou, gente, Chocou coisas isso. demais. Você falou num ponto do luto eu tenho uma pessoa que eu conheço há muitos anos que ela mora exatamente, ela dá fundo com um hospital que ela via da casa dela, da janela, as pessoas chegando, corpos e corpos e corpos e corpos. Ela falou, Sibeli, foi uma coisa para mim tão chocante,
de você ver ali, ao vivo e a cores, porque Sim. você já via em televisão, já era uma coisa triste. Você imagina ela olhar pela janela da casa dela e ver. Exato. Então, você falou num ponto que realmente as pessoas foram embora sem poder se despedir, gente. Uma coisa de louco, uma coisa de doido. Que nem aconteceu também agora no Sul. Essa tragédia doida também que aconteceu, também foi uma catástrofe absurda também. Uma coisa surreal. Parecia fim de mundo mesmo. Por isso que a gente falou que a gente acelerou o processo de adoecimento. Acelerou, a gente... Agora, o que você acha que, tipo, você acha que nós temos condições de desacelerar? Tipo, isso que a gente perdeu, né? Que a gente foi obrigado a ser jogado dessa forma e mentalmente falando, esses desajustes, você acha que levariam quanto tempo? Olha, a gente precisa pensar no seguinte, hoje, antes de responder essa pergunta tua, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós vivemos uma sociedade tão doente que hoje, por ano, 700 mil pessoas, você pode jogar aí no Google se você achar que é mentira, 700 mil pessoas cometem suicídio por ano no Brasil. Nossa Senhora, gente. A cada 1 minuto no Brasil, uma pessoa suicida. É como se estivesse morrendo numa cidade. Então, nós temos hoje uma estatística de que em 5, 10 anos, 50%, 60% da população do Brasil vai estar dependente de algum tipo de ansiolítico. Remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para depressão. Então, isso é muito sério. E essa pergunta que você fez, será que tem jeito de reverter? É por isso que a gente tem esse programa, essa abertura que você dá para que a gente possa falar nisso, porque isso ainda é um tabu, Cibele. Verdade. Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer falar sobre essas estatísticas. A gente tá assim, sabe aquele negócio que a gente fala, bate na madeira, porque se a gente falar sobre isso... A gente atrai. Atrai. E é uma bobagem, porque Total. Conhecimento, quando você tem conhecimento, você consegue resolver. E com antecedência. Muito. Porque quando você tem uma crise, ou você começa a ver o teu vizinho de um jeito, ou teu filho com algumas atitudes meio esquisitas, você sabe que eu tive síndrome do pânico há muitos anos atrás, e não tenho vergonha de dizer. Aliás, eu falo mesmo, porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem que tem gente que acha que a gente é perfeito, né? Que a gente não tem sofrimento, que a gente não passa por nada. Eu também passo por muita coisa assim, já passei também por muitas coisas. E você sabe que no começo a família dizia, mas você não tem nada, não te falta nada. Você tem tudo, Cibele, como assim? Né? Pessoas assim, família direta minha. Né? E eu dizia, eu estou ficando doente. Sim. Mentalmente. Era a palavra que eu dizia, eu estou ficando, eu preciso de ajuda, eu não estou igual. Eu não sou o que eu sou. Eu só não fiquei prostrada numa cama, Wander, porque eu não sei por quê. Porque eu acho que eu sou vaidosa, eu sou uma pessoa muito de sempre estimulei, sempre fui de ajudar as pessoas a levantar a bandeira da autoajuda, né? De autoestima, através da moda. Foi a única coisa. Você me olhava, você via que eu tinha um olhar tristonho, Sim. mas você via que eu estava assim. Estava arrumada, estava maquiada. Isso é ótimo. Isso é uma questão que você está falando, e quem está nos vendo pode pegar isso de base, esse depoimento seu. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai entender a forma que a gente se comporta. Como eu me comporto, assim eu vou estar por dentro. Então se eu levanto, estou de pijama, estou num quarto escuro, não estou fazendo nada, por exemplo, eu tenho uma psicóloga que é uma pessoa que cuidou de mim desde os 15 anos de idade. Ela dizia assim, ó, deprimido às vezes, triste pode ser, mas sem batom nunca. Ela Olha dizia só, assim. Então era bem isso, era bem eu. Né? Sem batom, sem maquiagem, sem estar arrumada, eu posso estar vivendo dias difíceis, porque assim, ó, um dia difícil, uma semana difícil, um mês difícil não me define. É verdade. A vida é um contrato de risco, a gente está sempre correndo, a gente está sempre tendo imprevistos constantemente. Então isso que você falou foi uma das coisas chaves que te tirou dessa depressão. O estado que você dizer, quer dizer, eu podia até estar sentindo aquilo no meu corpo, mas eu não me entreguei. Sim. Inclusive, e gozado, interessante eu dizer isso, eu tive uma gravidez de risco, só tive uma filha.
E eu tive uma gravidez de alto risco. Eu tinha muito mioma, né? Então eu fui obrigada a ficar deitada numa cama. Eu deitava assim direto na cama e só levantava para tomar um banho de gato e voltava porque eu tive que fazer cerclagem, né? Costurar a boca do útero e tal. Enfim. E eu fiquei tão isolada nesses 8 meses e meio para ter nenê. Minha filha nasceu com 38 semanas. Que isso me deixou um bichinho, sabe? Sabe aquele bichinho Sim. que você fica encolhido na casa? Porque você perde o lado social. É. Eu parei de trabalhar, eu dava aula de educação física nessa época, vendia roupa. Então, a minha vida ficou concentrada nessa minha gravidez de alto risco. Eu tomava injeção na nádega para poder segurar o nenê. Enfim, foi uma gravidez muito difícil e muito querida. Eu queria muito ser mãe. Então, foi uma gravidez que eu mesmo consegui engravidar naturalmente, mas foi muito difícil. E é gozado que depois que eu tive nenê, que eu tive a síndrome do pânico. Por quê? Porque foi logo na sequência, logo depois de um tempo. Porque eu tinha medo de sair. Tinha medo, eu queria já voltar para o meu ninho. Sim. Porque tudo a gente se acostuma, né, Acostuma. Wander? Que coisa de doido. Você fez essa pergunta. Tem como reverter isso? Tem. Sabe por que a gente não reverte? Porque é simples. E aí a gente acha que é muito simples é muito fácil para reverter. A gente precisa, às vezes a minha neta Alice tem 7 anos, às vezes ela chega muito acelerada e aí eu falo com ela, calma, eu ensino para ela. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Ai, né? que graça! Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Né? Que ela tá acelerada. Eu falei, calma, vamos desacelerar, vamos pensar no que a gente está falando. Então é simples, a gente precisa desacelerar. A gente precisa, eu costumo falar com os meus pacientes, passar manteiga no pão, andar descalço no chão, fazer coisas simples. Fazer coisas que vai fazer com que a gente, por exemplo, eu tô na mesa da janta, tô na mesa do café e meu pensamento não tá ali. É verdade. Tá acelerado. A gente está com a síndrome do pensamento acelerado. Não, e não é só o pensamento, é o celular do lado, né, filho? Porque você tá com o celularzinho de cada garfado, você tá lá. Como é que não tá? Tá respondendo. Você não tá nem admirando o que tem na mesa. Né? Por quê? Porque antigamente a gente só vivia de instinto, de ação e reação. E aí, hoje, nós vivemos muito mais o lado da inteligência, né? Usar esse lado nosso da inteligência do que por instinto. Então, o cérebro mudou e a gente não entendeu. A gente não entendeu que a gente não precisa mais estar alerta o tempo todo, porque lá na época dos homens da caverna a gente tinha que estar alerta o tempo inteiro, a gente tinha que estar ligado. O nosso cérebro, quando a gente liga, luz, né? Quando a gente liga o sistema de alerta, a gente desliga o sistema de relaxamento. É incrível. Entendi. Então a gente precisa desligar o sistema de estar ligado o tempo inteiro para relaxar. Então a gente precisa fazer, Sibeli, coisas simples, sabe? Andar de bicicleta com teu filho, ir para a piscina, conversar. Sim, mas vamos supor, Wander, que essa vida louca que a gente está tendo, no sentido assim, não estou nem dizendo, tem vários lugares de estados, de cidades, sim, que são mais calmas, que não tem tanto assalto, que não tem tanta coisa absurda acontecendo. Mas, na grande maioria, está acontecendo. Então, sim, eu acho que esse alerta que a gente fica, até quando uma pessoa vai te chamar, às vezes está tão longe, a pessoa fala, espere, você até assusta, assim, você fala, oi, porque dependendo da hora que a pessoa te chama, realmente você está tentando até se desligar e muitas vezes até dormindo, você até sonha com tudo aquilo que você está vivenciando. E é difícil a gente poder encontrar este equilíbrio aonde a gente tem tanta desgraça acontecendo. Muito. É um processo complicado. Mas é um processo que a gente precisa aprender a fazer. Por quê? Sabe por quê? A gente precisa olhar para trás. A gente evoluiu tanto tecnologicamente, e aí a gente fala, nossos avós, nossos bisavós estão ultrapassados. Gente, a gente precisa parar e olhar para trás, como eles faziam. A gente precisa descascar mais e desembalar menos, quer dizer, abrir menos lata, comer mais produtos naturais. A gente precisa fazer isso, né? A gente pegava da planta, da colheita. Voltar a fazer o que os nossos avós faziam, se relacionar, sentar na mesa. Verdade.
olho no olho, ter aquele bate-papo que seja... Às vezes a gente fala assim, você falou de tempo. Muitas vezes, você passar 20 minutos, 15 minutos com o seu filho dando o seu 100% é melhor do que você passar 3 horas você não estando ali, você está no celular. Está cada um no quarto. É verdade. Então é tempo de qualidade, a gente tem aquele tempo de qualidade, conversar. Você falou numa coisa também que eu acho muito interessante. Essa história do celular e tudo mais, tem muitos pais hoje que vêm transferindo o brinquedo principal para eles, o celular. Então se torna muito mais fácil para os pais também darem isso, tipo um cala-boca, vamos dizer assim. A criança vai ficar lá no quartinho, você não sabe nem com quem ele está falando, o que está fazendo, deixando de fazer. Eu estou com a minha filha de 30 anos para 31 anos hoje e ela pegou uma era também da internet, mas não tão como hoje. E não era assim que funcionava. Ela nem ia para a escola com o celular, sabe que Júlia. Eu vou te dar uma estatística. 10 minutos de tela por dia para uma criança antes dos 3 anos de idade, ela vai desenvolver TDAH, autismo, dislexia. Nunca mais a vida dela vai ser a mesma. Nossa, nunca mais. A gente vicia o cérebro a dopamina rápida. Porque você tá ali no TikTok, a cada um segundo é um vídeo, você vai passando. E aí você vicia o seu cérebro a dopamina rápida. O que acontece? Por exemplo, você ler um livro, ele vai te dar uma dopamina mais ao longo prazo. Mais lenta. Mais lenta. Agora, você vai floreando, né? Na tua cabeça. Conforme você está lendo, eu que estou no campo, não sei das quantas, você vai meio que viajando. O TikTok te dá uma dopamina rápida a cada 2 segundos, a cada 2 minutos te deixa, vai te dando, vai te acelerando. E você quer uma dopamina a cada dia mais rápida. Mais rápida. Aí os relacionamentos. Não, é que eles ficam falando muito também nas redes sociais que, tipo, tem o lance, né? Que os jovens que são dessa área falam, até mesmo os profissionais que lidam com isso, que tem que ser tudo coisas rápidas, que chama atenção. O tal dos spoilers, o tal do quê, um cheirinho, papá. Então, e a pessoa acaba entrando, acho que nesse ritmo. É isso que você quer dizer também, que a gente vai ficando elétrico também. Sim. Você sabe que o nosso cérebro, ele tem trilhas neurais. São pra gente resumir ao grosso modo, são estradas que a gente vai percorrendo. Por exemplo, ao longo da nossa vida, a gente construiu estradas que a gente foi... por exemplo, o teu sotaque, tu é paulista, né? Eu tenho o meu sotaque de paulista. Eu sou interiorana, sou caipirapora. Os teus costumes veio dos seus pais, dos seus avós. São estradas raízes que a gente vai construindo. O que a gente precisa hoje é construir trilhas neurais novas, estradas novas das estradas que a gente construiu que não foi legal, que nos levou para uma ansiedade, que nos levou para uma depressão, que nos levou para rever essa estrada. Não as estradas boas que a gente construiu, que os nossos pais construíram, quer dizer, ou a gente pode até usar outro termo, quer dizer, a gente deixou de percorrer as estradas que os nossos pais nos ensinaram, fizemos outras estradas porque a gente achou que a gente já era bom o suficiente para se libertar. E aí a gente entrou numa estrada muito rápida, sem paciência com ninguém, muito acelerado, sem filtro. Gente, o povo está muito sem filtro, hein? Essa história também de doença mental, o filtro também cabe. Porque tá uma coisa, o filtro está sendo bom para colocar nos TikTok e nas redes sociais, para deixar a gente mais bonito. Agora isso é ótimo, né? Excelente. Agora, o filtro em si, a gente também saber até onde chegar, de que forma responder, a forma de se comportar, eu acho que está muito triste. Então a gente precisa, Cibele, para a gente entender como é que a gente faz para não engrossar mais essa estatística. A gente precisa de uma coisa chamada empatia. Eu fui esses dias no mercado e aí a moça do caixa foi meio grossa comigo e aí eu já liguei aquele instinto lá da pré-história. Né? Eu vou reclamar, eu vou no gerente, não é possível e tal. E aí, meu outro lado diz assim, mas espera aí, vamos pensar. Vai valer a pena? Será que essa menina não está com algum problema? Será que ela não está vivendo alguma coisa? Sibeli, aí eu peguei no braço dela e disse assim, vai ficar tudo bem. Ela começou a chorar. Aí ela disse assim, olha, eu saí de casa, meu filho estava com febre.
Tá vendo? Você teve, olha só que percepção Quer que você teve. dizer, a gente precisa, para não ficar doente... E não entrar na vibe da pessoa. Porque a tal da sinergia, Sim, filho. Parece que, sim. sabe que dá a impressão que dá? Que é tudo aquele choquinho. Sabe quando você encosta, vai dando choque, tum, 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 e vai ficando todo mundo mesmo, eletricidade. Então eu preciso, por exemplo, eu tô no trânsito, cara, vai ter jeito? Não. Então bota uma música, relaxo. Sei que não tem jeito. Não adianta eu ficar xingando, colocando cortisol, colocando mais coisas no meu corpo que vai me fazer adoecer. Então a gente precisa desacelerar, a gente precisa tirar o sapato, literalmente andar descalço no chão para conectar. E tem gente que anda até de meia, viu? Que detesta andar descalço. Eu então, não, eu adoro. Então, sentar na mesa, conversar com o filho. Eu dei para minha neta, eu sempre dou para minha neta aqueles brinquedos que a gente tinha antigamente. Sabe aqueles de... Não é eletrônico, não. Aqueles que você fica com aqueles... Não, aqueles de... Que você vai colocando a argolinha dentro da água, sim, que sim. É do coisa nada eletrônico. É uma delícia, sim. Aqueles negócios. Para quê? Para a gente desacelerar. A gente precisa disso. Porque senão, Cibele, a gente vai viver assim uma doença. E hoje eu trabalho muito... Quando a mente não tá legal, né, Wander? Quando a nossa mente não tá boa, nada vai para frente. O corpo sente. Então, o corpo vai sentir muito. Então, todas essas doenças que a gente está vivendo hoje, psicossomáticas, doenças que está refletindo no corpo, são doenças da alma. Agora, Wander, você acha que em relação assim, para a gente ter uma vida um pouco mais saudável também, logicamente, tendo acompanhamento psicológico, que eu acho que isso é fundamental, eu sou super adepta, super fã, também, o que você aconselharia para o seu paciente? Tipo, fazer algum tipo de yoga, sei lá, fazer dança, algo que a pessoa... Outra coisa também que o pessoal tem feito muito, aquela coisa de boxe, né? Sim. Tem muita gente, muita mulher fazendo isso também, que se sente muito mais descarregada, aquela coisa tipo, bota para fora. O que você acha? Tem uma estatística de um médico americano, e ele fez um estudo com uma pessoa que ela tinha os pais que tiveram Alzheimer, os avós, e ela tinha uma predisposição, já estava começando ali. E aí eles fizeram um estudo com essa pessoa de mudar completamente os hábitos. Aquilo que a gente estava falando aqui no making off, aqui em off, sim, né? Sim. Quer dizer, eu estava dizendo que você tem essa energia e esse brilho porque você é muito ativa, você está sempre colocando o teu cérebro para pensar, para fazer coisas diferentes. Se a gente começar a fazer na monotonia, a ficar fazendo sempre as mesmas coisas, nós vamos usar apenas uma parte do nosso cérebro e a outra vai ficando doente, preguiçosa, para de produzir. E aí ele começou a fazer exercício, ele começou uma aula de dança, ele começou a se relacionar mais com as pessoas. Vários experimentos. E aí eles fizeram outros exames e eles viram que aquele Alzheimer estacionou. Estacionou aquela doença. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que é o seguinte, existe uma substância que a dopamina, uma das ativações dela, e talvez uma das maiores, é pelo raio do sol. Por isso que a gente precisa levantar de manhã e abrir a janela, porque ela é ativada na retina. Olha que do legal. Olho. Por que uma pessoa depressiva, se ela ficar dentro de um quarto, escuro, ela vai continuar naquilo? Porque ela vai parar de produzir essa substância. Entendi. Então, eu falo para meus pacientes o seguinte, levanta de manhã, abre a janela, deixa o sol entrar, porque o sol, através da retina, vai liberar substâncias que o seu corpo precisa para te trazer aquele vigor. Vida. Então, fazer uma atividade física, não é claro que o corpo é bom, mas eu falo para os meus pacientes, esquece o corpo é uma consequência. Claro. Vai lá para quê? Para ativar as células primeiro, teu corpo dizer assim, tô vivo. Sim. Eu tô vivo. Dá um up pra gente mesmo. Começa porque se a gente eu costumo dizer aos meus pacientes que o meu corpo produz minha própria energia. Claro. Então se eu não tô fazendo uma atividade, se eu não tô fazendo nada, é como uma fábrica. Ela desliga aquelas máquinas porque ela não tem energia suficiente para rodar todas as máquinas. O nosso corpo ele faz uma reunião ali dentro dele e fala assim,
assim, a Cibele vive sem cabelo? Vive. Então vamos parar de mandar energia pro cabelo. Cibele vive com a pele ruim? Vive. Então vamos parar de mandar energia, porque ele vai ter que fazer uma escolha, porque ele não tem energia para mandar para todas as partes do seu corpo, porque você não faz nenhuma tipo de atividade física que produza essa energia. Sim. E aí o que acontece? Você vai perdendo o cabelo, a pele vai ficando ressecada, ele vai ter que falar assim, ó, coração é vital? Então vamos mandar energia pro coração. Pulmão é vital? É vital? Então vamos mandar pro pulmão. E aí coisas que não são muito vitais, que ele entende, a gente para de produzir. Aí a gente começa a perder os dentes, começa a perder o cabelo, a pele fica ressecada. Então, por isso que você vê muita gente que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa tem 25 anos, tem cara que tem 80. Porque o corpo parou de produzir. Então, exercício físico, tomar bastante água, alimentação é necessário. Eu falo para os meus pacientes assim, torna o fácil difícil, difícil fácil. O que é isso? Wander, gente, 29 minutos já vamos. Olha aqui. Eu preciso tomar água. Se você tiver esse copo aqui em cima da mesa, você vai tomar. Se você precisar levantar para ir lá na sala, para ir pegar, é mais difícil. É verdade. Então, como é que eu torno o difícil fácil? Colocando um copo na minha... perto. É isso aí eu mesmo. torno... Eu sou viciado em chocolate, em bolacha. Não tenho em casa. Porque se eu tiver em casa, eu vou comer de noite. Com certeza. De noite. Imagina, tá fácil, eu vou lá e pego. Agora, como é que eu torno o difícil fácil? Não ter. Claro. Porque aí, se eu quiser comprar uma bolacha, eu vou ter que tirar o carro da garagem, vou ter que ir lá no mercado, vou ter que comprar. Aí já foi. Então, torna o fácil difícil e o difícil fácil. Muito bom. Ô, Wander, acabou. Olha aí. Passa muito rápido. Você fala muito bem, é uma delícia. Deixa suas redes sociais. Cibele. Espero outras vezes aqui. Nós temos... Eu queria falar hoje sobre... nós temos uma escola, um instituto, na verdade, de formação de psicanalistas. Olha, você que legal. quer entender da mente humana, que quer trabalhar com pessoas, nós formamos psicanalistas. São 14 meses que você estuda e que você sai formado um psicanalista. O mundo precisa de psicanalista, mulher. Então, em 14 meses, você se forma em psicanálise. Nós estamos começando uma turma nova agora, em fevereiro. Então, 14 meses, se inscreve lá, você vai ter, assim, 14 meses de estudo. No final, você tem um certificado reconhecido pelo Conselho de Psicanálise. Então, não perca tempo. Fevereiro agora, nós estamos começando uma turma. Que beleza. E entra onde em contato? Meu WhatsApp é 11 9 7230 7806 ou meu Instagram, psicanalista Wander Alves. Entra lá e aí tem todas as informações. Muito 10. Amei. Vamos brindar a vida? Vamos. Então, beijo. Obrigada, viu, Wander? Eu que agradeço. Saúde para nós, saúde mental, principalmente. Amém.